Fala pessoal, é um prazer enorme estar iniciando aqui mais uma gravação com vocês. Hoje a gente tem um convidado muito especial, Dr. Leônio Bezerra, ele que atua no direito previdenciário, não só no direito previdenciário, atua em outras áreas também, mas com foco no direito previdenciário. É uma pessoa que tem uma experiência incrível no direito, uma experiência incrível de vida, já atuou inclusive em outras áreas, mas optou por seguir o caminho do direito e vai ter muita coisa bacana aqui para compartilhar e para a gente aprender com ele. Meninas, façam as honras. As honras da casa. Fala galera, estamos de volta em mais um episódio. É um prazer estar com o doutor aqui hoje, conhecer um pouquinho da sua história, trocar experiência. Pelo pouco que a gente já conversou aqui nos bastidores, eu já vi que você vai trazer muita coisa nova pra gente, muito aprendizado. E seja muito bem-vindo. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Agradecer a presença de Dr. Leônio hoje aqui com a gente. Como o Lai falou, acredito que vai ser uma troca muito rica de aprendizados, né? De experiência de vida, que é o que a gente sempre quer trazer aqui. Aprender um pouquinho, trazer um pouquinho desse aprendizado também para quem está nos ouvindo. Então, muito obrigada pela presença. Ai, que bom. Eu recebi com muito carinho o convite, né? Porque eu percebi que vocês trazem uma linguagem e uma visão disruptiva da advocacia, né? E eu acredito que essa é a realidade realmente de hoje. E eu me sintonizo com essa frequência. Então, assim, recebi com muito carinho, né? Além de ter vindo o Pedro, que é conterrâneo forte, e é uma pessoa que eu também tenho muito carinho, a mãe dele e tudo. Então, eu fiquei muito feliz pelo projeto de vocês quando vi, e fiquei mais feliz ainda, mais alegre quando fui convidado. Então, acredito que daqui a gente saia com bons frutos aí desse diálogo, com certeza. Doutor, para a gente começar, a gente já comentou um pouquinho nos bastidores sobre a história do senhor no direito, mas como eu falei no início, o senhor já teve outra carreira, além da advocacia, já é graduado em administração. Então, conta pra gente um pouquinho como é que foi migrar da administração para o direito, o que é que os desafios, principalmente, porque o senhor já tinha uma carreira, inclusive longa, né, no banco, então imagino que foi um momento de uma decisão que foi bem pesada assim para ser tomada, mas aparentemente o senhor encontra realizado, né, com ela. Então, conta pra gente um pouquinho de como é que foi esse processo. Rapaz, é verdade. Eu comecei a cursar administração através da necessidade realmente de ser contratado pelo banco, né? Na época, eu acho que eu tinha na faixa dos 16 anos e aí eu comecei a trabalhar no banco nas terceirizadas, né? E aí depois surgiu a oportunidade de ser contratado, mas o banco só contratava se tivesse especialização ou pelo menos cursando em alguma das áreas de interesse do banco, né? E foi aí que veio a administração de empresa. Depois fui contratado pelo banco e aí no banco eu segui carreira por cerca de 12 anos, né? Foi uma trajetória muito fantástica, assim, eu não me arrependo, nem tenho remorso da época, muito pelo contrário, eu felicito, ali no banco eu fiz muitas amizades, tive muitas experiências boas, inclusive experiências que hoje me ajudam a estar nesse mercado extremamente competitivo, né? Sim. E aí, eu lembro que quando eu decidi sair do banco, foi uma das decisões mais difíceis que eu tive na minha vida, porque eu tinha 12 anos no banco, né? Então eu fui um pouco prodígio na minha carreira, enquanto no finalzinho da minha carreira, nos últimos 5 anos, eu era gerente executivo do Bradesco. E aí, pode falar o nome, né? Pode. Falei. E aí, eu gerente executivo do Bradesco, e realmente eu estava em ascensão. Mas aí tinha uma voz que me chamava aqui fora, né? E eu sempre escutei meu coração, tanto para trabalhar no banco, quanto fui transferido para outras cidades, E eu senti que tinha uma voz me chamando aqui fora, né? E aí, eu lembro que eu estava em um curso do banco, em São Paulo, e aí eu recebi o resultado do vestibular que eu fiz aqui. E aí tinha que voltar aqui para poder fazer inscrição, e no período de inscrição eu não estava aqui. Falei, depois eu vou lá e faço, sabe? E aí depois, na primeira oportunidade que eu tive depois, eu fiz inscrição novamente, cursei Direito, e depois, quando eu me formei aí no 8º semestre, eu falei, sabe de uma, eu vou fazer a prova da OAB para ver se eu, realmente agora é hora de fazer, né? Eu prefiro ter opções do que de não ter, né? Eu preciso me preparar para optar. E aí foi aí que eu fiz a prova da OAB, né? Aí fui aprovado. Depois que eu fui aprovado, vem aquela pergunta, e aí? Para onde eu vou? Para onde eu vou? Vou, não vou, né? E realmente eu exerci um cargo de executivo do banco, tinha um salário muito, muito bacana, era muito conhecido, né? E muito respeitado. Eu ganhei vários pódios de primeiro lugar das campanhas do banco, então, tipo assim, eu era um funcionário exemplar, né? E aí foi um susto quando eu pedi para sair do banco, que ninguém acreditava, nem meus amigos, né? Quando eu falava que queria sair do banco, as pessoas, rapaz, você vai sair do banco e tal. Eu falava, cara, mas assim,
a minha voz, tem uma voz no meu coração que me chama lá fora, né? Que era a voz justamente, não só do direito, mas a voz de transformar a vida das pessoas aqui fora com esse talento que Deus me concedeu, né? E a área que o senhor atua é uma área que mexe muito com o social, né? Que é o direito previdenciário. A gente já falou aqui algumas vezes, é uma área que se aproxima muito, de fato, de você sentir que está ajudando as pessoas, né? De fato, alguém. É verdade. Eu costumo dizer para meus clientes que eu posso ter 10 mil clientes. Eu vou tratar todos eles como se eles fossem únicos, porque realmente eles são únicos. Mas eu vou tratar como se ele fosse o único. Por quê? Porque o advogado, eu enxergo que numa situação dessa, principalmente que tem um cunho social muito grande, quando se trabalha principalmente com pessoas de baixa renda, às vezes, na maioria das vezes a pessoa só tem aquela chance ali, né? Um salário mínimo, um benefício de um salário mínimo é muito para aquela pessoa. O advogado, ele tem outra chance, né? Então ele pode perder o processo de um ali, ele ganhar o do outro. E assim por diante. Se ele tiver uma carteira muito boa, não vai fazer tanta falta. Mas para o cliente aquilo é muito importante. Então, cada cliente, para mim, no meu escritório é único. Eu posso ter 10 mil clientes, mas cada cliente tem o seu valor ali dentro preservado, sabe? O processo que é só mais um, entre aspas, né? A gente já falou isso aqui algumas vezes. Para o advogado é o processo da vida de alguém, né? É o processo que vai mudar a história de uma pessoa. Então, isso é incrível, essa maneira de atuar. Voltando um pouquinho para essa decisão no banco, eu fiquei curiosa, assim, porque eu tenho uma dificuldade de tomar essas decisões mais drásticas, sabe? Eu considerei uma decisão muito drástica da sua parte, romper ali com esses 12 anos, né, de relacionamentos e experiências, enfim, e um vínculo que, querendo ou não, já tinha uma certa estabilidade, né? Um conforto no sentido de ter essa segurança, que é o que muita gente busca, inclusive nos concursos, né? Então, assim, essa decisão você considera que foi uma coisa mais impulsiva? Ou foi uma coisa muito pensada ali ao longo de um tempo, amadurecida? Foi uma coisa muito bem pensada. Tá? Então, eu comecei realmente, no início, eu comecei a fazer direito, porque realmente era algo que eu também pensei em fazer antes, né? De cursar administração. E aí, no momento que eu me senti pronto, eu voltei a cursar, né? Foi o momento que eu fui transferido para feira novamente. Eu falei, poxa, eu já estou em feira, então deixa eu aproveitar para poder terminar o meu curso, né? Eu comecei na época que eu residia em Ipirá, né? Eu trabalhei em Ará, Ipirá. Todo mundo faz essa confusão. Em Ará, Ipirá, e depois eu fui para a gerência regional do banco de feira. Né? E aí, quando eu cheguei no oitavo semestre, no oitavo semestre, melhor dizendo, foi que eu comecei a sentir o impacto e o peso de estar fazendo direito, né? Porque quem faz direito, ou ele vai seguir concurso, ou ele vai seguir a carreira privada, né? Ou então, de repente, vai até lecionar, né? Sim. Então, existem esses práticos 3 caminhos, né? E aí esse peso, eu comecei a sentir esse peso, e ele acabou ficando mais real com a voz que eu sentia, que me chamava para aqui fora, minha vontade de estar aqui fora, né? Não que eu estivesse infeliz lá dentro, mas, né, acho que um momento da vida a chave vira. Sim. E aí foi um período muito complicado da minha vida, porque assim, eu já vinha de um período de uma jornada muito extensa, né? Eu começava a trabalhar, como eu era gerente executivo, eu começava a trabalhar ali 7h15, 7h30 da manhã, e na maioria das vezes eu saía do banco às 19h da noite, né? Então, eu cansei de chegar na faculdade e as pessoas já terem terminado a prova no primeiro horário, esperando eu chegar, porque se alguém o primeiro entregasse, eu não poderia mais, né? Fazer. Então foi Desafiador, né? Foi desafiador, né? Estudar para a OAB, eu estudava à noite, durante as madrugadas, né? E foi muito desafiador para mim. Eu falei, poxa, se eu remei até aqui, se eu passei por todo esse sacrifício, não dá para parar, né? E aí, quando realmente eu decidi sair do banco, foi muito... Hoje eu acho cômico, né? Eu acho engraçado, porque virou história para contar, né? E aí, eu decidi sair do banco, pronto. Fiquei muito em dúvida. Conversei com alguns amigos, e a maioria que eu conversava, quando eu falava quanto eu ganhava no banco, eu pensei, rapaz, você tá sonhando, deixa eu te acordar. Não faz isso não, pelo amor de Deus. E aí, algo que também me impactou muito é que as pessoas buscavam exemplo de pessoas que fracassaram. Sim. Que são os piores exemplos. Poxa, mas fulano já é advogado há tanto tempo, tem uma família tradicional de advogados e ele ainda não conseguiu prosperar. Acho que, só fazendo um adendo aqui, já pra gente e até já aprofundar em um assunto, eu acho que esse é um grande problema, né, da advocacia. Correto. São esse boca a boca negativo que a gente vê, inclusive, muito forte na faculdade, tanto é que a maioria das turmas hoje quer concurso público,
porque a gente vê as pessoas falarem da advocacia com certo desprezo, né? Uhum. E eu acho que isso é a falta de referências positivas, de dar voz a muita gente que às vezes nem sabe o que está falando, só está reproduzindo o que ouviu de alguém falando, mas não consegue olhar para o lado ali e enxergar nitidamente uma boa referência. Porque na advocacia real existem muito boas referências, né? Correto, correto. E aí era sempre assim, né? Algumas poucas pessoas realmente me aconselhavam. E aí eu tive um colega também, que ele era funcionário do banco, trabalhava no jurídico do banco, ele tinha saído e abriu o escritório dele, né? E aí um dia eu conversei com ele. Ele falou... E eu conversava muito com ele quando ele estava no banco, porque eu era da regional, então eu passava as informações para as ações trabalhistas, né? Então, muito detalhe ele pegava comigo. E aí eu acabei criando esse vínculo de amizade com ele. Quando foi um dia eu falei com ele, ele falou, ó, fácil não vai ser. Você está preparado? Eu falei, tô. Ele, você fez seu pé de meia? Eu falei, fiz. Ele, então não tem como dar errado. Que vai ser difícil, vai, mas... E aí eu digo, minha carreira no banco, ela me preparou para muita coisa aqui fora, sabe? Tanto que, na maioria das situações em que funcionários do banco eram demitidos ou pediam para sair, os que não eram por justa causa, dias depois eram contratados pelos outros bancos, porque sabiam como o banco trabalhava com relação de qualificação de seus funcionários, né? E aí, então, isso valeu muito para mim, tá? E aí eu fiquei muito em dúvida, né? Fiquei em dúvida, por mais que eu sentisse que tinha uma voz me chamando aqui fora, aí eu vou, não vou, que vai ser com minha mãe. Acho que o colo da mãe é sempre um bom lugar pra gente conversar um pouco. Conversei com algumas pessoas, conversei com minha esposa, tal, conversei e falei, ó, sabe de uma... É isso mesmo, pronto. Aí, no outro dia eu acordava pela manhã, ficava, rapaz, se é isso mesmo. Que eu tô fazendo? É isso mesmo, né? E aí, quando foi um dia, eu sempre fui, né, eu não sei todos vocês aqui, mas a grande maioria da população hoje nasce católico, né? Alguns até sem saber, né? Hoje eu sou evangélico, mas nasci católico. Eu sempre tive a minha fé, nunca fui aquele católico de frequentar a igreja ali habitualmente, mas eu sempre tive a minha fé, sempre fiz minhas orações, e aí foi um momento em que eu justamente pedi direcionamento a Deus, né? E em algum momento Deus falou comigo. A gente tem o nosso momento com Deus, a gente sabe quando Ele fala com a gente. E aí eu peguei e decidi sair do banco. Criei coragem para sair do banco, passei assim uns 15 dias, acordava pela manhã, já estava decidido, mas sem coragem de anunciar a minha saída. E aí por alguns momentos eu fui vestir a minha roupa. Quando eu colocava a gravata, a lágrima descia do olho e me emocionava, né? Então, mais de 12 anos da minha vida fazendo a mesma coisa todos os dias pela manhã, e a gente mudar essa rotina não é fácil. Não. E aí, quando foi um belo dia, falei, tá bom, vou pedir para sair do banco. No dia que eu peço para sair do banco, cheguei de manhã, falei, chefe, quero falar com o senhor. Ele, tá bom. Aí eu falei, beleza. Ele, só um minutinho que eu tô numa vídeo aqui com o diretor e daqui a pouco eu te chamo. Eu falei, tá bom. Aí eu voltei para minha mesa. Acabou a vídeo, ele me chamou. Aí quando eu entrei na sala, ele, rapaz, você não sabe? Pela terceira vez eu vou conseguir sair de férias. Na terceira tentativa. E ele já tinha tentado uma vez, cancelou a viagem, porque não pôde sair de férias. Na segunda vez, cancelou a viagem de novo. O diretor me liberou para minhas férias. Eu falei, o braço direito dele, eu não pedi para sair. Ele disse, mas você queria falar o quê? Eu falei, não, nada não. Depois eu falo, vai, agência tal, que teve isso, tal. Passou. Aí esperei ele chegar de férias. Quando ele chegou de férias... Parece que é um pedido de confirmação ali, né? Você tem certeza que você quer. Aí ele saiu de férias. Quando ele chegou de férias, aí eu falei com ele. Quando ele chegou, que sentou, eu falei, é agora. Aí a danada da videoconferência de novo. Meu Deus. Aí eu falei, poxa, quando acabou a vídeo, aí o chefe, quero falar com o senhor e tal. Aí eu cheguei lá e falei com ele, ó, chefe. Eu tenho pensado muito, hoje eu estou com essa perspectiva, eu sinto que existe um chamado lá fora para mim e tal. Só que tem aquela história, poxa, na minha vez, que acontece à época, muitos funcionários pediam para sair do banco para investir em sua carreira, em algo que queria, como eu quis também. E aí os funcionários pediam para o banco fazer a demissão, né? Sem justa causa, justamente para ter acesso às verbas, né? E aí, só que 99% dos funcionários que saíam, começou uma leva desses funcionários começar a ir mover a trabalhista contra o banco. Aí o banco falou, poxa, eu agora não demito mais ninguém. Quem quiser sair, que peça para sair. Eu falei, poxa, na minha vez, de novo. Sacanagem. Aí pronto. Aí o chefe foi, conversou com o diretor falou, não, se ele quiser, ele peça para sair. O diretor já estava meio arranhado comigo, porque ele tinha, na época eram 5 regionais, né? E aí o diretor pediu as indicações porque ele precisava de um assessor dele na diretoria. Aí me indicaram. Pediu para os inspetores, não, aqui ela é única. E aí me indicou. Aí ele me chamou para trabalhar com ele lá e eu falei que eu não ia.
porque já tinha tomado. Eu não falei que eu ia sair do banco, mas sim falei, poxa, olha, eu tô com uma outra perspectiva aqui. Aí ele ficou doído, porque ele era vaidoso. Ele era vaidoso um bocado, e aí ele ficou doído comigo. Aí da segunda vez o chefe foi lá pedir, aí ele falou, você é seu amiguinho ele, né? Já percebi daqui. Mas não, se ele quiser pedir, ele sai. Se ele quiser sair, ele peça. Aí o chefe voltou pra mim e falou, Leone, tá difícil. Eu falei, chefe, olha só. E ele é evangélico, isso foi bem bacana. Eu falei, chefe, o meu caminho já tá traçado, tá? Essa verba vai fazer uma diferença muito grande, porque eu tinha uma educação financeira no banco, que todos os meses o meu salário estava lá, deixa eu ver se eu fizesse só na minha conta, né? A advocacia não é isso. Então aquele dinheiro ia ser muito importante para mim, né? Eu falei, chefe, meu caminho está traçado, nada vai mudar o meu posicionamento. Se o banco não me liberar, também não tem problema. E não tenho ira com isso, não. Só estou dizendo assim, é muito importante para mim, por quê? Porque o meu propósito está lá fora, não está mais aqui dentro. Sou muito grato, sou apaixonado pelo meu trabalho aqui, mas hoje existe um chamado e o meu propósito está lá fora. Então nada vai mudar o meu direcionamento. E ele falou, tá bom. Aí passou uns 15 dias, ele falou, vai ter um evento, depois vai ter um coquetel, eu vou aproveitar no coquetel, que, né, as pessoas estão mais soltas e tal, vou conversar com o diretor de novo, vou conversar com o diretor de novo. Aí foi lá e falou com o diretor falou, rapaz, eu já vi que ele é seu amigo, né? Olha só, ele é seu funcionário, faça o que você quiser, se você quiser desligar ele, fique à vontade. Agora, assim, se ele mover uma trabalhista contra o banco, eu vou te buscar onde você estiver. E aí o chefe voltou de lá, quando eu disse a bomba, falando assim, e agora, eu faço o quê? Eu falei, chefe, eu trabalhei quantos anos aqui com o senhor? Na época eu tinha trabalhado, ele tinha chegado há 3 anos, aproximadamente, eu trabalhei com ele. Eu falei, te deu algum motivo para desconfiar de mim? Ele falou, não. Muito pelo contrário, eu falei, eu tô saindo, tô deixando quanta coisa confidencial pronta ali. Aí ele, muito, eu falei, então pronto. Isso não é o meu valor, chefe, eu não tenho nem condições de mover um trabalho contra o banco, porque eu não tenho gratidão, ainda mais colocar o teu nome. Esse cara não sou eu. Não é para isso que eu estive aqui até hoje. Eu quero sair pela porta que eu entrei e deixar ela aberta para quando eu precisar entrar de novo. E foi o que aconteceu. É um ensinamento assim que minha mãe também sempre passou para mim. Saia dos lugares deixando a porta aberta. Não no sentido de que você necessariamente vai voltar, né? Mas assim, a importância de você saber se posicionar nos lugares, de você saber lidar com as pessoas e sair realmente ali deixando tudo bem. Não era sobre o banco, era sobre mim. Exato. E caráter não é sobre o outro, caráter é sobre você. Mas imagino que para ele também deve ter sido complicado, porque o que a gente vê de situação, né? Que a empresa confia ali e depois tem um problema enorme, mas enfim, graças a Deus que deu. 2 anos depois eu liguei para ele, falou, chefe, já foi, viu? Pode ficar à vontade, ele hoje é meu amigo, de vez em quando a gente conversa um pouco, ele foi até promovido para diretor do banco hoje. Legal. E aí de vez em quando a gente se encontra, assim, às vezes ele tá visitando alguma agência e tal. A gente se fala pro celular, mas é bem legal. Assim, acabou virando um amigo, uma pessoa bastante, assim, bastante querida. Mas o legal é isso. E assim, nessa história, é muito legal porque é muito do que a gente trata aqui também sobre mudar, né? Sobre você ter a possibilidade de estar em um local e não se sentir mais pertencente àquilo, achar que seu caminho deve ser outro e fazer isso de maneira planejada, como o senhor fez, né? Não foi muito responsável, muito né? responsável. Pensar, planejar, financeiramente, inclusive. Isso, porque uma coisa é você dar doida que amanhã você vai virar cantor e largar tudo. Uma coisa é você fazer isso de maneira planejada, outra coisa é você fazer isso de maneira irresponsável, verdade, né? Sim. Então, acho que muita gente se frustra nesse intervalo por fazer as coisas de maneira desorganizada. Quando eu... Perdão. Não, só um complemento, assim... tem outro ponto que me chama a atenção, né, nesse contexto que a gente está conversando, é que muitas vezes a gente acha que não vale a pena ou a gente não pode, até um sentimento de culpa às vezes pode vir, né? Sim. Ainda mais depois de 12 anos. Sim, sair de um lugar porque tá tudo bem ali, sabe? Mas às vezes a gente tem essa pontadinha ali de, poxa, não tá tudo tão bem assim, entendeu? Não me vejo aqui por mais tempo, isso já não faz mais tanto sentido. E aí, por ser um contexto que a gente se sente de alguma forma privilegiado, às vezes a gente se culpa até por ter essa vontade de mudar, de sair, né? Então, assim, é bacana trazer... A gente sempre fala sobre as circunstâncias em que a gente não está satisfeito, está frustrado e tem que mudar de fato, né? Mas existem aquelas situações em que essa frustração não necessariamente existe, mas existe, por outro lado, esse chamado, né, mais forte para um outro caminho, uma outra realidade, uma coisa que chama mais e que, de fato, vai fazer mais sentido. Então, é importante a gente ter essa percepção, a gente conseguir se ouvir e tomar as decisões baseadas nisso. Porque não era mais só sobre dinheiro.
Né? E aqui a gente não vai questionar a importância do dinheiro. Então, hoje a pergunta do dinheiro é por que não ter? Sim. Porque dinheiro hoje nos proporciona conforto, nos proporciona acesso à saúde, né? Nos proporciona acesso a coisas mais confortáveis, a viagem. Sim, então, sim. não é a questão aqui, não é, não preciso de dinheiro, eu preciso, não. É porque não ter dinheiro, né? E a gente pode também ajudar pessoas. Sim. Eu acho que o dinheiro também tem esse significado, quando a gente pode ajudar pessoas, né? Sim. E despertar sorrisos de quem a gente menos imagina. Eu acho que isso também é muito importante. Mas é muito mais sobre você. Sim. Com certeza. E mudar quando a gente está como você falou, mudar quando a gente está em uma situação confortável é até mais difícil do que quando a gente está numa situação de desconforto. Sim, porque, com certeza. como o senhor falou, já era um cenário financeiramente agradável, o senhor trabalhava com uma coisa que era legal para o senhor, convivia com pessoas que também eram legais para o senhor, mas tinha alguma coisa que não estava encaixando. Então, mudar nesse cenário é muito mais difícil do que quando você está insatisfeito com tudo. Eu acho também, viu? É muito e mais acho desafiador. que a gente às vezes vê uma mudança sempre como deixar o passado de lado. Eu quero mudar porque aquilo necessariamente não me serve mais. E nem sempre é assim. Eu acho que é como você passou, que você enxerga. Foi uma fase que te fez crescer, né? Pelo que você falou aqui, eu não sei se você mencionou quando a gente já estava gravando, mas você entrou com 16 anos no banco. Foi, 16 né? anos. Então, assim, você estava em outro momento da sua vida. E você começar a viver aquilo, aproveitar tudo que aquilo pôde te dar, te proporcionar, e chegar em determinado momento da sua vida, você olhar para aquilo e não é descartar ou falar, meu Deus, eu não quero mais. É simplesmente olhar pra frente agora e falar, isso me serviu, isso me bastou o quanto foi possível, mas daqui pra frente eu quero fazer outra coisa. Que eu acho que é a parte mais difícil de quando tá tudo bem, você enxergar que, apesar de tá tudo bem, ali não é o seu lugar, né? Não necessariamente é o seu lugar. E eu acho que, assim, no escritório hoje eu cobro isso muito das pessoas que eu faço entrevista para contratar. A gente tá falando um pouquinho mais cedo disso. Lá eu cobro lealdade, transparência e fidelidade, sabe? E todos os meus funcionários, eles têm abertura para conversar comigo. Eu sempre deixei bastante claro, olha, aqui nós somos um só. Cada um tem a sua função. Vocês são os meus braços. Então, assim, sem vocês eu não caminho, ok? Mas, assim, aqui sempre terá espaço para todos que queiram crescer. Quem não quer seguir carreira na advocacia, quem não quer amanhã se tornar um associado do escritório, também não tem problema. Só seja claro. No momento que aquilo não fizer mais sentido para você, você chama e fala, olha, doutor, eu tô com outro projeto na minha vida. Que seja seguir carreira solo. Doutor, tô seguindo carreira solo. Vou abrir meu escritório, eu tô feliz da vida. A primeira coisa que eu vou dizer, eu posso te ajudar com o quê? Muito bom. Pode pegar seu pendrive aqui e levar o que você precisar. E para mim vai ser a maior alegria te encontrar amanhã, numa audiência, ouvir você prosperando, sabe? Porque eu vou ter certeza. Eu tive certeza que eu plantei uma sementinha ali e tem algo de bom que eu pus em você. E que você acabou se tornando essa pessoa que você está aqui, né? Na minha trajetória eu também tive pessoas que me ajudaram, né? Então, eu acho que isso também faz parte do ciclo da vida, né? Com certeza. A gente contribuir para que outras pessoas também possam ter algo significativo. Eu sou bastante claro com isso lá no escritório, né? E a minha história no banco também foi assim. Quando eu pedi para sair, quando eu tive que ser desligado, o chefe pediu para formar um substituto para mim. Pensei. Quanto tempo eu levaria para formar um substituto para ser gestor da área administrativa de 74 agências? Imagine, mais de 700 pessoas. Então demora um pouco, né? E aí eu trouxe um colega, que eu selecionei lá. Eu selecionei 3, ou foram 4. Falei, olha, chefe, os nomes que eu tenho aqui são são esses nomes aqui. Mas quem vai trabalhar com eles é o senhor. O senhor agora que escolhe. Ou se eu colocar para dentro aí, eu treino aqui. E aí, ele escolheu uma pessoa. Só que eu não podia falar que eu iria sair do banco. Porque eu era a pessoa... Pra ninguém. Só quem sabia era eu e meu chefe. Sim. Por quê? Porque eu era o funcionário que promovia, que falava de carreira. E é verdade, não era mentira. Eu estava com outro propósito, ponto. Mas o banco até hoje continua sendo assim. E como é que a pessoa que liga pra você vai te falar de prosperidade, de carreira no banco, de crescimento... Tá saindo. Fala, é tão bom que ele tá saindo. Então, eu não podia falar que eu ia sair do banco. E aí ele trabalhou 30 dias comigo. Eu passei ali o básico que precisava, mas aquelas demandas mais temerárias eu não tinha passado ainda. Aí eu chamei o chefe e falei, chefe, posso lhe ser sincero? Ele falou, pode. Eu falei, nem ele, nem ninguém merece isso. Eu preciso dizer pra ele. Porque se ele não conseguir guardar esse segredo, ele não serve pra estar aqui dentro. Porque realmente lá tinha muita coisa confidencial e tem. Eu falei, ele não serve pra estar aqui dentro. E eu acho injusto com ele, porque ele tá achando que vai tirar minhas férias.
E ele vai assumir uma responsabilidade imensa. Muito Daqui a maior. pouco esse cara não consegue e aí ele perde o emprego e eu vou me sentir culpado. E eu não quero isso. Aí o chefe falou, você tá certo. Chama ele aqui. Chamou ele na sala na hora. Quando falou, ele falou, não acredito. Uma bomba. Toma aqui. Não acredito, não acredito não. E aí pronto. E aí ele fiquei alguns meses lá. E aí me surgiram algumas demandas que eu tive que deixar pronta, né? Por uma questão de ética mesmo. E aí chegou um momento que o banco ficava me segurando um pouquinho, fica mais um mês, fica mais 20 dias, espera tal coisa acontecer pra você sair. Eu fiquei, mas chegou um momento que meu coração já não estava mais lá. E realmente aí era muito mais também sobre eu, sabe? E eu chamei o chefe e falei, chefe, eu preciso ir. Meu coração não tá mais aqui, sabe? Meu físico tá aqui, minha mente está aqui porque eu preciso dela para trabalhar, mas o meu coração não está mais aqui, então não adianta. E a tendência numa situação dessa é gerar realmente um esgotamento e até prejudicar, às vezes, a relação que foi tão positivamente construída, né? Não é bom para mim, nem pro senhor, nem pro banco. Pra ninguém. Cria um esgotamento mesmo. Então me libera. Que eu até brincava com ele. Eu falei, chefe, eu tirei os retrovisores do carro só pra frente, pra trás não vai mais não. Doutor, É muito engraçado. e já posterior a isso, o início da advocacia do senhor. O senhor já iniciou de maneira autônoma, foi trabalhar para algum escritório? Como é que foi esse processo de pontapé inicial na advocacia, já que o senhor já se formou advogado, né, com a OAB, e já tinha tomado a decisão de fato de ser advogado? Saí de uma cadeira, sentei na outra. Não tive estágio. Sim. Porque minha carga horária no banco não permitia. Uhum. Eu já possuía ali uma vida financeira Tranquilo. e uma autonomia de trabalho que não me permitia mais parar para estagiar novamente e começar esse ciclo. Então eu tive que aprender a pilotar o avião já com ele no ar, né? E aí, à época, eu tive um sócio no início da minha carreira, né? E foi realmente quem me deu alguns direcionamentos. Tive um outro colega que eu conheci através do banco também, que já era advogado. Na época eu atendia ele, na época que eu trabalhava em minha agência. E ele foi o primeiro a falar quando soube que eu estava cursando direito. Ele falou, Nobre, quando me chama de ministro. Dr. Marcos Pimentel. Se ele assistisse algum dia aqui, vai ser bem bacana. Em algum momento ele assistir, vai ser bem legal. Ele falou, ministro, no dia que você se formar, sua cadeira está preparada no meu escritório. E aí pronto. Aí quando ele ficou sabendo que eu saí do banco, eu recebi a ligação dele. Aí eu falei, Nobre, eu posso ser sincero? Ele pode. Eu falei, e você é uma pessoa maravilhosa. A oportunidade que você está me dando é uma oportunidade ímpar, porque você está me dando uma cadeira para eu sentar, para você me ensinar, não só o direito, mas me ensinar a advogar, me ensinar a gerir um escritório. Mas assim, eu saí do banco para montar o meu projeto. Então, assim, caminho com você nessa fase inicial, mas vai chegar um momento que eu vou tocar o meu projeto, porque eu saí do banco para isso. Aí ele, tá bom. E quando eu planejei sair, eu comecei a fazer já uma reforma, eu já tinha alugado um ponto, comecei a fazer a reforma para inaugurar o escritório, que foi o primeiro que foi lá em Arará. E na época da reforma, estava lá ajustando, fiquei advogando com ele lá em Pirá, viajava em algumas cidades, aprendi todo esse know-how da advocacia, sou muito grato a ele também. Aprendi o know-how do previdenciário também. Foi realmente na prática mesmo com ele. E aí, quando chegou o momento, eu falei, Nobre, chegou o momento. E agora? E até hoje, nós trocamos experiências. Tem áudio dele aqui que eu não escutei ainda. Mas ele me liga, ministro, como é que estão as coisas aí, ministro? O que é que tem de novo pra gente? Eu, Nobre, eu fiz isso aqui, deu certo, você tá fazendo. Eu, Nobre, vou fazer aqui também. Às vezes ele faz alguma coisa lá. Massa. E me liga, e hoje, assim, é muito gratificante. A gente tem uma amizade muito grande, justamente porque Um eu acho que relacionamento esse relacionamento e essa transparência, sabe? Essa sinceridade, eu acho que tem muito valor. Eu poderia ter ido, falado, opa. E na época que eu conheci ele, é muito legal, eu contando a história, tem horas que eu vou lembrando dos flash, né? Quando eu conheci ele, e aí um dia ele marcou comigo para conversar aqui em feira. Na época era processo físico, na Justiça Federal. E aí eu entrei no carro dele pra gente ir no shopping, sentar pra almoçar e conversar. Quando eu entrei no carro dele, tinha aquela pilha de processos, assim, acho que tinha mais de 100 processos. Assim, Meu Deus. então ele navegava no mar, ele já tinha um histórico muito bom, há muito tempo, né, de advogado. Então aquilo ali eu fiquei, né, enchi meus olhos e falei, poxa, realmente, esse cara é próspero, a gente tem que estar do lado de pessoas prósperas, né? Então, desculpa, Vá, pode terminar. à vontade. Não, eu ia perguntar se a escolha do direito previdenciário veio dessa experiência com ele. Veio, eu nem sabia que existia direito previdenciário. Eu passava na Justiça Federal e falava, essa justiça é o quê mesmo? Porque a gente está acostumado, eu falo assim, eu no início da carreira, ali, ou até antes de cursar direito, fórum. Mas Justiça, fórum. Justiça, fórum, né? E é só civil e... Depois que a gente vai entender que tem juizados, que tem cidade, que os juizados separados, que tem outras áreas, entende? Na época, se eu salvo engano, a Justiça Federal era ali em frente ao shopping, enquanto reformava a sede nova. E aí eu passava assim, Justiça Federal, eu falei, isso é o quê?
né? Eu nem entendi. Então, realmente, esse know-how previdenciário e essa paixão por direito previdenciário veio através dele. Bem lembrado. Uma coisa boa, assim, também, que eu estava refletindo aqui. Hoje, eu vejo muita gente vendendo, se preocupando muito em vender, né, a experiência, vender conteúdo, vender isso, vender aquilo, e se esquecendo um pouquinho da troca gratuita ali, né, de experiência com as pessoas, de conhecimento, né. Hoje, eu acho que a grande maioria tem um pouco de medo de partilhar o conhecimento porque enxerga o outro como concorrente. Quando, na verdade, eu acho que eu ainda acredito que tem espaço para todo mundo crescer, sabe? Assim, é possível que as pessoas se ajudem e cresçam simultaneamente. Então, é interessante ver, assim, que esse seu começo, né, foi baseado também nessas relações de troca, de né? troca, de experiências, de conhecimento e de uma forma muito genuína, muito... Natural. Eu não tô nem encontrando a palavra, assim, mas é porque eu achei verdadeiramente bonita. Mas, sabe o que? Eu acho que hoje a gente tá num cenário, é até repetitivo falar isso, mas a gente tá num cenário que as pessoas estão se afastando disso. Porque as referências estão sendo referências que não são boas. Correto. Estão sendo referências de Instagram, estão sendo referências que não vão pegar no seu braço e falar, vamos comigo aqui que eu vou te mostrar o caminho. É uma referência que vai falar, vem aqui que compre essa mentoria que eu vou te ensinar a fechar 300 contratos só hoje. É tudo em troca de... Exatamente, mas eu até já falei isso outras vezes, uma das coisas que eu acho mais legal aqui nesse projeto é ter o contato com essas referências, porque em cada convidado que a gente tem aqui, eu sinto um pouquinho disso, de verdade sobre a advocacia. E todos eles tiveram uma pessoa que chegaram ali, e a gente também tá tendo essas pessoas. Legal, verdade. A gente também tá tendo essas pessoas, então isso torna mais real a ideia de que ainda existem essas pessoas, é só a gente saber de fato para onde olhar. Para onde olhar e se aproximar dessas pessoas, né? Exatamente. Tem um ditado, mais ou menos assim, também não lembro o autor, mas eu já escutei várias vezes, que aves de mesma plumagem andam juntas, tem alguma coisa nesse sentido. Sim, né? sim. Ou seja, pessoas que têm a mesma frequência andam juntas. Sim. E normalmente essas outras pessoas que realmente que seguram conhecimento para si, eu acho que assim, você ter estratégia, você ser ambicioso, não quer dizer que você tem que guardar tudo no seu bolso, você tem que guardar tudo no segredo, né? Porque eu acho que quem não tem abundância é que pensa assim. Exatamente. Né? Deixa eu guardar para mim isso aqui. Acredito muito nisso. E como você falou, assim, você já tem experiência hoje, ele também tem muita experiência, e ainda assim vocês conseguem trocar coisas novas. Que é uma coisa que talvez quem tem essa mentalidade perde um pouquinho, porque acha que, poxa, eu já tenho algum tempo, eu tenho experiência, eu fiz um curso, eu tenho experiência. Mas a advocacia, a gente não... Na verdade, nenhuma área, né? Mas na advocacia tem tanta coisa, tanta possibilidade pra gente fazer, pra gente aprender. E quando você troca esse conhecimento com o outro, de maneira nenhuma você rouba nada do outro. E nem perde nada pro outro. Você cresce com o outro. Então, assim, é como o Peu falou, a gente escutar aqui histórias de pessoas que têm mentores reais, né? Tiveram ali exemplos. Eu tive um chefe que, assim como você, também é uma inspiração pra mim. É uma pessoa real. Ingra teve. Peu, eu não sei se na época... porque ele já começou sozinho, mas ele provavelmente na época de estágio. E isso é muito importante. Porque a gente não perde essa parte real da advocacia, né? E essa troca real que é muito importante. E não só pelo curso, pelo favor, pelo dinheiro, que a gente vê muito hoje em dia. E hoje eu vejo que as pessoas estão muito voltadas para o próprio umbigo. Sim. E isso em todas as áreas da vida, né? Eu sei que a gente está aqui falando do âmbito profissional e tudo, mas assim, se a gente for parar para observar mesmo, é uma coisa que se aplica a todas as áreas da vida. E isso eu acho que, por mais que algumas pessoas tenham uma visão de que ser muito autocentrado gera um crescimento mais rápido, eu vejo até um pouco de forma contrária a isso. Eu enxergo que você trocar, apesar de que às vezes eu sei que é difícil você interagir muito e conhecer muitas pessoas e conversar com muitas pessoas, mas essa troca, por exemplo, que a gente tem aqui, que está tendo aqui hoje, inclusive, é uma coisa
tão engrandecedora, sabe? E a gente, às vezes, vai perdendo realmente, e nem sempre por maldade, né? Porque a gente tá falando aqui das pessoas que têm aquela coisa de guardar pra si, porque não quer que o outro saiba isso e aquilo. Às vezes é pelo dia a dia mesmo, que vai deixando a gente mais cansado, que vai deixando a gente mais afastado e querendo se isolar um pouquinho do mundo, falando por mim aqui. Mas essa troca é o que faz, de fato, a gente crescer, e não só enquanto profissional, mas principalmente como pessoa, né? Que acaba uma coisa puxando a outra ali, então... Verdade, eu acho que faz parte também do sentido da vida, né? De que vale a gente nascer, crescer, trabalhar e morrer, né? Qual o legado que você deixou nessa terra? Qual foi a semente que você plantou? Qual foi o ensinamento que você deixou de contribuição de vida na sua passagem por esse planeta Terra, né? Então, eu tive pessoas que plantaram sementinha em mim, tiveram pessoas que sempre que eu posso também pude e estarei fazendo, sempre que puder estarei fazendo, que é justamente também plantar essas sementes, né? Eu acho que faz parte, né? E como a gente quer ser lembrado, sabe? Porque eu estava conversando com o Pedro ali, eu falei, Pedro, eu tenho um projeto para o escritório para daqui a 10 anos e de 10 anos para o próximo ciclo, porque um dia o nosso nome acaba. Você põe seu nome na fachada do escritório e se você não tiver uma projeção do seu escritório para o ciclo de vida, quando você falecer, daqui a 100 anos, quando você se for, né, mais leve, aí daqui a 100 anos, será que alguém vai lembrar que você existiu? Ou se alguém lembrar, como é que você vai ser lembrado? De repente você passou uma vida toda, né? Tempo de vida hoje é muito caro, né? Você empregou o tempo de vida num projeto que acabou. No dia que você se foi, acabou. E qual foi o sentido dele aqui? Né? Exatamente. Você tem que deixar alguma coisa plantada para poder seguir, né? Eu acho que quando a gente entende isso, as coisas se tornam mais leves, né? Você age com mais leveza porque você está agindo com propósito. Você tá de fato plantando uma semente que não é para daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. É uma semente, diria que eterna. A gente sabe eterna, Eu acho que um legado ele faz parte do nosso ciclo de vida. Exatamente. Também. Eu acho que, como é que você quer ser lembrado quando as pessoas se lembrarem de você? E não é só assim, poxa, mas fulano era uma pessoa gente boa. Não, mas assim, poxa, fulano deu uma contribuição na passagem de vida dele por aqui, que foi bem legal, assim, olha, que fruto. E de repente a gente até pode não perceber, mas a gente planta um fruto aqui que se propaga por várias gerações, né? Pouquinho a pouquinho. Às vezes a gente até se surpreende com a forma como a gente é visto pelas pessoas, né? Assim, com a referência que a gente passa de alguma coisa, a ajuda que a gente, às vezes, dá ali sem nem se tocar, às vezes, para a pessoa tem um peso absurdo. Então, de fato, é importante a gente conseguir olhar mais atentamente para isso. Doutor... É uma conversa bem existencialista agora. É legal essa. Eu gostei, eu gosto. Ainda sobre a advocacia, né? Como é que o senhor tem... Porque o senhor, apesar de novo, viveu Tenho vivência, é isso. Iniciou na advocacia, que ainda é considerada tradicional, né? E tá fazendo essa passagem e tendo que se adequar a esse novo modelo de escritório, esse novo modelo de advocacia, a exposição nas redes sociais, a captação de clientes por meio das redes sociais, enfim. Eu imagino que, apesar de ser muito bom o senhor conseguir ponderar os dois estilos, né, de advocacia, é desafiador iniciar nesse mundo digital. Como é que o senhor tem feito isso? Como é que o senhor enxerga isso? Tem sido difícil esse posicionamento? Porque eu vejo que o senhor é ativo, né? Um pouco. Tô me esforçando. É um conteúdo muito bom. Tô me esforçando. Você tocou num assunto interessante, né? A gente vive um momento transformador na advocacia, né? Se a gente passar rapidamente, superficialmente por um conceito histórico, da história da advocacia, ela tem uma herança genética no Brasil do imperialismo, né? Então, quem eram os advogados daquela época? Eram os filhos dos nobres, os filhos dos fazendeiros, os filhos de pessoas ligadas à alta patente do exército, aos altos níveis da igreja, né? Os parentes dos imperadores. Então, eram eles que enviavam esses filhos para Coimbra, e lá em Coimbra eles estudavam direito e voltavam para o Brasil como juristas, como advogados, na verdade, e de repente eram até nomeados como, reconhecidos como juristas, nomeados como magistrados, políticos também. A gente pode observar que na história a gente tem muito político, uma grande variedade de político que é advogado. Sim. Mas falando especificamente ali do século XIX, ali, que foi até quando isso perdurou, era bastante remota a chance de uma pessoa comum conseguir acesso a um advogado. Imagina como é. Então existia uma alta procura, porque as demandas sociais elas sempre existiram, e existia uma quantidade
pequena de advogados para poder atender. Então existia ali, acho que um certo lobby, né? Sim. Na advocacia, e o advogado ele era procurado quando o cliente tinha um problema. E não eram todas as pessoas da população que tinham acesso à justiça e ao próprio advogado. Então o advogado, historicamente, ele teve essa posição, acabou herdando, está no DNA, né, tradicional, do cliente procurar o advogado, porque ele tem um notório saber, né? E somente depois do século XIX, né, foi que realmente começaram a se expandir as universidades, e aí nós tivemos vários nomes na advocacia, né? Mas hoje eu acho que a gente vive um outro momento também, um novo momento de disruptura da advocacia, que é justamente enxergar o escritório como um negócio. Como uma empresa, né? Como uma empresa, como um negócio. Eu fiz um paralelo, e por incrível que pareça, o banco está no meu DNA, não tem jeito. Por incrível que pareça, hoje eu enxergo os modelos de escritório que realmente já atuam como uma empresa. Eu falo como empresa de negócio, não só como empresa pessoa jurídica, mas como empresa de negócio, semelhante ao banco. Então o banco ele tinha ali a parte comercial, tinha a parte de RH, a parte de marketing, e isso a gente não aprende no direito, né? A gente não aprende. Na verdade, a faculdade não ensina a gente a advogar, a faculdade ensina a gente a nem a gerir um escritório. Ensina direito, pronto. Mas não ensina nem a advogar, quem dirá a ser gestor, né? Sim, com certeza. Mas esses espelhos foram muito, muito legais, porque eles demonstram que a advocacia hoje ela está transformada, né? Eu acho que o advento da própria internet, né? Hoje realmente o Instagram é uma figura que nós temos que estar presentes, né? E gerou, de certo modo, uma competitividade. E que eu acho que, direto ou indiretamente, acabou forçando, né, os advogados a saírem da bolha. Isso. E os que quiserem sobreviver, quiserem prosperar, quiserem se destacar, precisam se atualizar. Precisam estar presentes no Instagram. Porque, vamos lá, uma comparação básica. Você é um cliente, você teve acesso ao advogado. Um advogado aqui, tecnicamente, ele é fantástico. E eu acho que técnica, entender direito é a obrigação do advogado, né? Pelo amor de Deus, né? Sim, certeza. Entender direito, é igual o médico, ele entender, o médico ele tem que básico, conseguir prescrever uma medicação, pelo amor de Deus, né? Então o advogado também é a obrigação dele, né? Mas você tem ali um advogado técnico, e tem um advogado que se destaca, que se posiciona. Que vende. É aquele que vende, é aquele que está no Instagram, é aquele que tem um posicionamento. Você vai em qual? Você vai daqui que tem um posicionamento. Com certeza. É o que vai chegar para você. A vitrine. Né? É a vitrine. O que você vê ali mais fácil, que passa uma confiança, por mais que não necessariamente tenha a técnica, mas a gente fala então, muito tipo sobre assim, isso aqui. eu estava falando aqui também mais cedo, que eu vim de 2 eventos, recentes eventos específicos para advocacia, né? Eu faço 3 mentorias, uma é local e 2 externas. E aí, o primeiro evento foram 3.500 advogados. Você sabe que são 3.500 advogados, é um oceano de advogados que já estão com a mente transformadas, que já estão nessa perspectiva de ruptura de advocacia. Escritórios que já estão decolando como modelo de negócio. Para enxergar de Tem fato uma galera lá que a empresa, gente né? fica assim surpresa e fala, meu Deus, eu estava onde que eu não vi isso antes? Por mais que nós busquemos nos atualizar, né? Sim. Mas tem uma galera que está no luz aí, decolando, e é nessa galera que a gente tem que se inspirar. Sim. Com certeza. Né? Então, hoje na advocacia, a gente vem falar em setor comercial, CRM, SDR, sabe? Que controller. Há poucos anos atrás era algo que não era nem necessário, né? Não era necessário, e eu só via em negócios de grandes empresas. Então, os escritórios hoje, os escritórios prósperos, os advogados são prósperos hoje, que se destacam, eles têm posicionamento e eles funcionam como empresas, né? Então, independente do tamanho do escritório, porque o começo na advocacia realmente não é fácil, muito embora que hoje seja muito mais fácil você conseguir acesso aos clientes através da internet, né? E hoje a gente precisa de um celular e coragem. Nada mais do que isso, hein? O celular e coragem. Eu conheço vários colegas que não têm escritório físico, só trabalham no digital. Mas eu acho que hoje é muito mais fácil de se começar, tá? De você ter acesso, de você começar não, mas ter acesso aos clientes, né? E eu acho que hoje é uma perspectiva que quem quer crescer não se tem escolha. Então, você tem que enxergar o escritório hoje como um negócio, como uma empresa setorizada. Você começou sozinho, você enxerga sozinho seu escritório como empresa. Você vai ser o gestor de todos os setores, mas você tem que ter esse setor. Você tem que saber que você está fazendo isso daqui, que é de tal setor, para chegar a esse resultado. Porque se você for o tudão ali e seu escritório for também o tudão misturado sem organização, é a fórmula do erro. Porque eu acho que não tem problema nenhum a gente começar sendo a gente a cara do marketing, a gente a cara da gestão, a gente a cara do tudo. Só que você segmentar o escritório e saber que o escritório tem que ser dividido entre o comercial, entre o marketing, entre a sua gestão geral ali, de cada parte, né? entre o financeiro. Mesmo que você faça tudo, mas
de faça forma tudo separado. organizada, né? Exatamente. E acho que essa organização, inclusive, colabora para o seu crescimento e no momento em que você cresce, o seu escritório está preparado para crescer. Porque correto. quando cresce, e talvez esse seja um problema dos escritórios mais antigos, né? Que não tinham essa visão. Crescem muito, financeiramente inclusive, mas acabam se perdendo porque nunca tiveram esse feeling de empresa, de gestão. E são pessoas muito boas que ganharam muito dinheiro e depois você vê que... E às vezes começam a perder espaço também, né? Porque é um Com movimento certeza. que a gente vê acontecendo. Os escritórios mais tradicionais perdendo um pouco do espaço e precisando se reinventar ali e buscar se inserir de uma forma mais, mais assertiva, mais significativa no digital. Uma dúvida para vocês dois aqui, fazer de um entrevistado também. Muito fácil. Vocês acham que nesse aspecto, assim, o curso de administração ajudou vocês a enxergar? Eu acho que sim, porque o curso de administração é um curso, ele é muito amplo. Quando a gente cursa Tem um administração, pouquinho de várias coisas, né? as pessoas se ligam muito à administração, ou a de fato ir para banco, ou para administrar empresa familiar. Correto. Mas a administração é um curso assim sensacional, porque é muito amplo. Eu acho que o curso de administração moldou minha mente, assim, me programou para ser criativo e para empreender. Porque quando a gente... eu falo o meu caso e acho que é o dele também, que nós somos formados em administração, mas em tudo que eu faço na advocacia, eu não penso só como advocacia, eu penso como empreendimento. Então, qualquer ideia que a gente tenha dentro do escritório, eu penso que é uma ideia de empreendedorismo, não só uma ideia de um escritório técnico. Então, eu acho que a vantagem de ligar as duas coisas, e as duas coisas caminham muito bem, é essa. É você enxergar com mais facilidade que a administração está inserida na advocacia. Eu tive uma surpresa, porque assim, quando eu fui olhar o que o mercado pagava para um profissional formado em administração, que o mercado externo pagava, era muito pouco. E assim, para o preparo que aquele profissional tinha, que o conteúdo do curso de administração é muito bom, prepara para a vida, prepara para o empreendedorismo mesmo. E a maioria dos grandes polos, né, infelizmente, estão no sul do país, né, das empresas. Então, as vagas aqui que pagam razoavelmente bem são bastante limitadas. E eu fiquei perplexo porque eu ficava assim, puxa, mas um profissional de administração é tão bem capacitado. Olha o que o mercado paga, não vale a pena, sabe? Eu ficava assim, não vale a pena, mas eu também imprimi essa mesma impressão que você teve, porque realmente o curso de administração é um curso fantástico, prepara para a vida. Assim, eu até fico surpreso do curso de administração estar um pouco, digamos assim, muito desvalorizado. menos procurado no mercado, desvalorizado. O curso de administração é um curso que, assim, é muito desvalorizado, porque as pessoas só pensam em administração, ou, como eu falei, quando é empresa familiar ou quando é banco. E aí, quando você é aluno de administração, que você entra no curso de administração, as pessoas ou lhe olham como herdeiro, ou como sem ter o que verdade, fazer. Inclusive, são estigmas do curso, exatamente, né? Exatamente. É o curso de quem não tem o que fazer, de quem não tinha o que escolher e que foi para aquilo. Mas, assim, é um curso que é incrível. Incrível mesmo, porque você tem, de fato, o conteúdo que faz você querer crescer. Que faz você entender como muita coisa funciona, que molda ali a organização das pequenas coisas que fazem a diferença. Então, assim, acho que... E que traz conceitos que estão no DNA de toda e qualquer empresa. Exatamente. Você para observar, Sim. as empresas hoje têm ali o espelho do que é o curso de administração, do que é ensinado no curso de administração, né? Então... Exato. Porque um conceito melhor que vem da administração, que é a cultura organizacional. Um escritório é cheio de cultura organizacional. Sim. Um escritório funciona com a cultura dos sócios. O senhor tem o seu escritório e o senhor foi muito claro em falar que seus funcionários que cobram muito isso, sobre a lealdade, a fidelidade, a honestidade. Então, isso é cultura organizacional. Isso é um conceito básico do curso de administração, da gestão organizacional. Dá para fazer um podcast sobre isso. Enfim, eu sou fã, como eu sou fã do curso de Direito, como eu me apaixonei pelo curso de Direito, foi minha primeira escolha. E não me arrependo de maneira alguma, mesmo hoje estando com foco muito maior aos projetos ligados ao direito, eu não me arrependo de maneira alguma, porque, como o senhor bem falou também, é um curso que me preparou para enfrentar o que eu estou enfrentando hoje. Doutor, a gente está chegando, infelizmente, aos minutos finais, mas eu queria que o senhor falasse ainda, desse, na verdade, uma dica aí para a galera que está iniciando na advocacia. A gente sabe que o início da advocacia ele é um tanto cruel, ele é desafiador, e muitas pessoas desistem, né, no início, mas a gente busca aqui sempre dar esse apoio a essas pessoas que estão junto com a gente buscando, de fato, uma visão real sobre a advocacia. Então, deixa uma dica aí para a galera que está ingressando nesse mercado turbulento.
Vamos lá, o que acontece? Eu vou falar uma parte por experiência, uma parte por técnica, uma parte do coração, né? Primeiro de tudo é escutar a voz do coração, sabe? Quando eu fazia direito, em um momento a gente vê primeiro o direito penal, não é isso? Aí a gente se apaixona pelo direito penal, porque tem muita coisa que a gente assiste na televisão. E aí depois vem as demais matérias, aí vem direito civil, a gente começa a se apaixonar um pouquinho por cada área e a gente vai acabando que vai mudando um pouco à medida que a gente vai tendo contato. Mas o ideal é sempre escutar o coração. O que é que eu gosto de fazer dentro do direito? O que é que me dá prazer? Porque se você fizer só o que dá dinheiro, e aqui eu não estou falando sobre ter dinheiro, em algum momento isso não vai fazer mais sentido para você. Mas se você consegue aliar o que te dá dinheiro e o que te dá prazer de fazer, nossa, você vai ser um profissional realizado, né? A advocacia hoje continua sendo muito competitiva. As demandas sociais aumentaram, mas a quantidade de profissionais também aumentaram. Então, hoje, a gente deve ter cerca aí de 2.000 universidades, né, de curso de direito, né, e cerca de 1.400.000, 1,5 milhão de advogados no país. Com a chegada do Instagram e do marketing digital, essa briga se tornou muito mais acirrada. Porque fora da sua cidade que você é conhecido, quem você é. Mas, ao mesmo tempo que ela limita, ela também te oportuniza. Então, hoje, com o celular na mão, que todo mundo tem, e com força de vontade, você consegue advogar. Você consegue prospectar clientes. Não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas é possível, gente. Muito possível. Antes você tinha que ter alguém, algum parente que tivesse um escritório, para você trabalhar no escritório de alguém. Hoje não, é muito mais fácil. Hoje é muito mais fácil de você se inserir. Não é fácil de você prosperar. Tudo na vida é difícil. Tudo na vida exige um sacrifício. Tem um preço, né? Então o conselho que eu dou é: escuta a voz do teu coração e se espelha nas pessoas que são exemplo. Porque nessa trajetória a gente vai achar pessoas que não estão atentas a essa realidade e queiram nos dar conselhos que acabam nos puxando para baixo. Exatamente. Então se espelhem em pessoas que realmente são exemplos, pessoas que são reais, casos reais, sabe? A internet hoje proporciona muita expansão, muito ensinamento. Quer aprender como se inserir no marketing digital? Não tem dinheiro? Vai no YouTube. Vai no TikTok, gente. TikTok você faz vídeo de 15, 20 minutos, ou de 15, 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto e você consegue, sabe? Então hoje está muito mais fácil. Não é fácil a gente romper essa bolha. Eu também vim de advocacia, já peguei ali ainda o finzinho da advocacia tradicional, mas peguei uma boa parte, foi assim que eu fui começando a minha carreira, mas chegou um momento que eu percebi que eu tinha que também ultrapassar essa bolha. E é um momento que a gente deixa de lado muitas crenças e a gente cria novos paradigmas. Então, o ideal é justamente ter coragem, ter disciplina e se espelhar em pessoas que são realmente exemplos, né? E que tem história para contar. Sim, com certeza. Quer saber? Pede aquela pessoa para contar a história dela. É a melhor coisa que tem. Me conta a tua história de vida. O que é que aquela pessoa faz? É a melhor coisa que a gente tem a fazer hoje. Buscar exemplos em pessoas que realmente têm algo de positivo, podem dar algum exemplo pra gente. Boas né? referências. Boas referências. Perfeito. Verdade. Meninas, comecem a despedidas. Esse episódio foi gente. Não, de verdade, a gente sempre fala isso, mas o pior é que realmente Cada um porque tem a cada sua episódio particularidade, né? Traz um assim, conteúdo parece legal. que às vezes no dia que a gente tá precisando ouvir determinada coisa, isso chega, sabe, assim, pra gente de uma forma muito forte. Então, só tenho a agradecer a sua presença, a poder escutar um pouquinho da sua experiência de vida, da sua trajetória. Tenho a certeza que eu vou sair daqui carregando, né, algumas lições para mim. Tem muitas coisas assim que eu vou refletir quando sair daqui. Vou ficar com a sementinha plantada. Então, só te agradecer mesmo. Poxa, foi muito feliz bom. em trazer, sim. Faço das palavras dela as minhas. A gente sempre tem essa troca, como a gente já prevê no início, né? Mas, de fato, hoje a gente falou aqui além da advocacia. E você Exato. já se torna uma boa referência pra gente, né? E com certeza pro público também, porque a sua história é bonita, é inspiradora e você fala coisas que realmente tocam na gente. E tenho certeza que quem tá ouvindo vai tocar também. Então... Eu tenho um problema de dar risada assim, e não consegui parar. enfim, mas muito obrigada. Que bom. Fique sempre à vontade pra voltar e pra trocar com a gente. Eu vou ficar super à vontade mesmo, porque realmente eu me senti em casa aqui, sabe? Ai, que bom. Parece que assim, teve uma sintonia muito legal. Sim. E eu comecei a falar dizendo, no início eu comecei falando, poxa, vocês têm uma frequência muito bacana e eu gosto de me sintonizar
com pessoas assim. E, na verdade, acabou que o transcurso do nosso podcast foi realmente inspirador, foi legal escutar histórias assim, também de vocês, né? Sim. Escutar anseios também e poder contribuir, deixar uma contribuição tanto para vocês quanto para quem estiver escutando assim. Sim, deixou. Não tem Nossa, espero ter deixado a sementinha aqui. Com certeza. Com certeza. Doutor, eu agradeço, assim, profundamente. Quando eu convidei o senhor e falei com as meninas, eu falei que o senhor tinha, de fato, uma história que já era formada em administração, mas eu não imaginava o tamanho, né, dessa história que o senhor teve com a administração, com outra carreira, e o quão desafiador foi virar a chave. Então, assim, eu acho que isso tornou esse episódio muito especial. Eu acho que muita gente precisa, de fato, ouvir o que foi dito aqui, porque ele é conforto. Ele é conforto para muita gente que passa por isso diariamente. Então, Com certeza. assim, foi engrandecedor. Eu já sei o tamanho que o senhor já tem na advocacia e imagino onde o senhor vai chegar, porque, de fato, é uma história muito bonita, é uma história de muita luta, muita garra, muita organização. Tenho certeza que o senhor já tem, acho que 10, 12 anos de advocacia, 10, mas 10. É só o início. Então, muito obrigado. Com certeza o senhor se tornou, já era, mas se tornou mais ainda, uma das boas referências que a gente vai conquistando aqui, né? São 12 ou 13 episódios e a cada episódio é uma nova boa referência. Então, acho que a advocacia precisa disso. Bom demais. Muito obrigado. Fico muito feliz. Eu agradeço a todo mundo que está aqui com a gente, que está nos acompanhando. A gente está aqui para servir de apoio, servir de abraço e mostrar a vocês que o direito é um caminho possível, é real, que as mudanças podem acontecer e é muito natural que aconteçam. Só não desistam, porque as coisas dão certo. Podem ter fé que as coisas dão certo. Então, muito obrigado. Um grande abraço a todos.